Olá, sejam bem-vindos à aula 44. Nessa aula a gente vai fazer construções de frases para contar uma história ou uma experiência pessoal. Então, quando você está conversando com alguém, você quer contar algum detalhe que aconteceu, sei lá, ontem, algum detalhe que aconteceu semana passada, na sua infância, etc. Você precisa ter algumas dicas, né, de como fazer essa construção de frase para colocar esses verbos no tempo certo. Então, vamos começar aqui com o começar a história. Por exemplo, você vai começar falando há alguns anos atrás, e essa construção vai ser il y a quelques années. Il y a quelques années. O il y a, a gente já viu em outras aulas, é basicamente o nosso há alguns anos, né? Há. Então, il y a quelques années. Quelques seria o alguns. E année, anos, né? Então, il y a quelques années. O quelque, na verdade, tem um S, mas a gente não vai pronunciar ele. A gente só pronuncia nessa construção de frases porque o année começa por uma vogal, né? Que é o A. Então, a gente faz a liaison do S para o A. Il y a quelques années. Então, alguns anos atrás. Il y a quelques années. Ou então a primeira opção, né, para começar falando de uma história do passado é há alguns anos atrás, então, il y a quelques années. Se não, a gente pode falar, por exemplo, quando eu era pequeno, então, quand j'étais petit, quand j'étais petit. Então, quando eu era pequeno, quand j'étais petit. Ou se eu for mulher, eu uso o petite, né, que é o petit no feminino. Então, petite. Quand j'étais petite, se eu, Bruna, for contar uma história, eu vou falar assim. Quand j'étais petite, il y a quelques années. Então, eu já misturei as duas frases que a gente aprendeu. Quando eu era pequena, há alguns anos atrás. Então, é isso. Quand j'étais petite. Em seguida, uma outra forma, né, de começar uma história é um dia eu decidi fazer tal coisa, né? Um dia eu comecei isso, um dia eu comecei aquilo. Então, un jour, j'ai décidé de. Un jour, j'ai décidé de. É isso, a gente começa assim, mais ou menos na mesma construção do português, né? Um dia eu decidi que. E aí você fala la suite de la phrase, né? A suite é a próxima parte da sua frase. La suite de ta phrase. Un jour, j'ai décidé de. Ou, se a gente quiser combinar, então a gente aprendeu quand j'étais petite, a gente pode combinar com um j'ai décidé de. Então, quand j'étais petite, quando eu era pequena, quand j'étais petite, j'ai décidé de. Eu decidi que eu, sei lá, gostava de morango. Que j'aimais bien la fraise, por exemplo. Uma outra maneira, né, de falar, de começar uma história, você pode falar assim, durante tal coisa, tipo, durante as férias, por exemplo. Durante as férias, há alguns anos atrás, se eu quiser, né, misturar. Então, durante as férias eu vou usar c'était pendant les vacances. C'était pendant les vacances. Então, isso foi durante as férias. C'était, foi. C'était, foi. Pendant, durante, les vacances. As férias. C'était pendant les vacances. E aí, se eu quiser misturar com a outra construção de frase que a gente fez, por exemplo, c'était pendant les vacances, il y a quelques années. Né? Então, foi durante as férias, há alguns anos atrás. Ou, se você quiser dar detalhes, né? C'était pendant les vacances en 2005. Em 2005. C'était pendant les vacances il y a 3 ans. Então, a gente pode fazer assim também. C'était pendant les vacances il y a 3 ans. Foi durante as férias há 3 anos atrás. C'était pendant les vacances il y a 3 ans. E uma outra maneira, né, ali de começar uma história, a gente vai colocar, como se você fosse falar assim, vou te contar algo que me aconteceu, né? Que aí você prepara a pessoa para poder escutar a sua história. Então,
Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé. E aí, je vais te raconter eu vou te contar. Je vais te raconter, eu vou te contar. Je vais te raconter quelque chose, então uma coisa, que me aconteceu, qui m'est arrivé, qui m'est arrivé. E aí, você pode, né, mais uma vez, misturar essas construções. Então, eu posso falar, por exemplo, eu vou te contar alguma coisa que me aconteceu há alguns anos atrás, que foi o que a gente aprendeu em primeiro. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. Eu vou te contar uma coisa que me aconteceu há alguns anos. Ou então, se eu quiser falar que eu vou te contar alguma coisa que aconteceu ontem. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé hier. Ou seja, me aconteceu ontem. Ou je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. Ou seja, há uma semana atrás, né? Na semana passada. La semaine dernière. Na semana passada. Então, a gente tem aí alguns métodos, né, para começar contando uma história. Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui uma frase de exemplo. Quand j'avais 15 ans, j'ai voyagé seule pour la première fois. Então, quando eu tinha 15 anos, quand j'avais 15 ans, j'ai voyagé seule pour la première fois. Se eu quiser uma outra frase, eu posso falar assim, por exemplo, un jour, j'ai décidé de commencer le sport. Então, um dia eu decidi começar um esporte. Un jour, j'ai décidé de commencer un sport. Ou um outro exemplo, il y a quelques années, j'ai commencé, ou j'ai décidé de commencer. Então, ou eu comecei, ou eu decidi começar. Il y a quelques années, j'ai décidé de commencer à jouer le piano. Então, jouer, né, o verbo jogar, é o verbo usado quando você vai tocar um instrumento, né? Em português a gente usa o verbo tocar violão, tocar piano. Em francês a gente vai usar o verbo jogar. Então, eu vou falar jogar piano. Então, aí eu acabei de falar, il y a quelques années, há alguns anos, eu decidi começar a tocar piano. J'ai décidé de commencer à jouer le piano. Então, tá vendo que só com 5 frasezinhas aqui a gente consegue já contar a maior parte das coisas que a gente quiser, né? Alguns anos atrás, quando eu era pequeno, um dia eu decidi, ou foi durante as férias. Por exemplo, c'était pendant les vacances, en 2005. J'étais à la plage et j'ai décidé de prendre une glace à la fraise. Então, foi durante as férias, em 2005. Eu estava na praia e aí eu decidi pegar um sorvete de morango. Então, qualquer coisa que você for contar com essas 5 frasezinhas aqui, chave, você já pode conseguir, né? Enfim, fazer a sua construção de frase e contar essa história corretamente. Em seguida, então, a gente tem usar algumas frases, algumas palavras, alguns verbos aqui no passado para a gente usar eles corretamente. Então, por exemplo, se eu quiser dar um pouquinho mais de detalhes na minha história, eu posso falar, estava frio. Mas em francês eu não vou usar o verbo estar para temperatura, né? Eu vou usar o verbo fazer. Então, fazia frio ou fazia calor, tá? Então, o verbo fazer eu também uso no presente. Se eu quiser falar está frio, il fait froid. Né? Faz frio agora, faz frio. Il fait froid. Então, no passado, a gente vai usar o verbo fazer no passado, que é fazer. Fazer. E não posso esquecer que para usar esse verbo eu tenho que colocar o il na frente, né? Então, eu vou falar il faisait froid, né? Fazia frio. Il faisait froid. E aí, se eu quiser, então, misturar com as frases que eu estava aprendendo aqui no inicinho, eu podia falar assim, por exemplo,
Há alguns anos atrás, eu estava na praia e fazia frio, né? Vamos fazer essa construção. Il y a quelques années, j'étais à la plage et il faisait froid. J'étais à la plage, eu estava na praia, et il faisait froid, e fazia frio. Então, o verbo fazer para a temperatura. Ou fazia frio, né? Eu falei, ou fazia calor, ou fazia muito calor, eu posso falar. Então, et il faisait chaud. Né? Então, ao invés de froid, que é frio, a gente vai falar chaud, que é calor. Il faisait chaud. Ou il faisait très chaud. Fazia muito calor. Il faisait très chaud. E outra coisa que a gente pode fazer é falar, por exemplo, né, para incrementar um pouquinho, é o verbo estar, o verbo être, que a gente usa para falar, por exemplo, a praia estava vazia, ou as ruas estavam vazias, se eu quiser falar, né? Enfim, dar um detalhe aqui na minha história. Então, por exemplo, j'étais à la plage et la plage était vide. Vide. Vide é a palavra para vazia, tá? Vazia, elle était vide. Você pode usar tanto para falar assim, né? Por exemplo, a praia está vazia, quanto se você for usar um recipiente, você falar, tá vazia, a garrafa de água na geladeira está vazia. É a palavra vide, vide, tá? Então aqui, j'étais à la plage, eu estava na praia, et la plage était vide. E a praia estava vazia. La plage était vide. Eu posso falar, les rues étaient vides. As ruas estavam vazias. Então, o pulo do gato aqui é que a gente está usando o verbo être, né, que é o verbo estar, no passado. Então, a gente está falando était. Les rues étaient vides. La plage était vide. Lembrando que todas essas palavrinhas que a gente está aprendendo tem aqui na descrição do episódio, você encontra, né, tudo escritinho certinho, para você poder acompanhar depois, enfim, e escutar de novo e treinar. Então, les rues étaient vides ou la plage était vide. E aí, um terceiro verbo aqui, bonitinho para a gente usar corretamente no passado, é o verbo ouvir, né, que é entendre. Entendre. Então, entendre, no passado, por exemplo, eu ouvi um barulho, é entendu, tá? O verbo entendre vira entendu no passado. E aí, para falar que eu ouvi, j'ai entendu un bruit étrange. J'ai entendu un bruit étrange. Então, essa é a nossa frase que significa eu ouvi um barulho estranho. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit usaa.com/auto discounts. Restrictions apply. Então, aqui a gente tem a palavra barulho, né? Que é bruit, bruit, bruit. E a palavra estranho, que é étrange, étrange. Então, j'ai entendu un bruit étrange. Eu escutei, eu ouvi, né? Na verdade, eu ouvi um barulho estranho. Se eu quiser usar esses três verbozinhos aqui, né? De novo, no que eu aprendi ali no início, de como contar uma história, eu vou tentar inventar aqui. Então, por exemplo, c'était pendant les vacances. C'était pendant les vacances. J'étais toute seule à la plage. Então, foi durante as férias, eu estava sozinha na praia. C'était pendant les vacances. J'étais toute seule à la plage. La plage était vide. J'ai entendu un bruit étrange. Então, eu estava na praia, a praia estava vazia, e eu escutei um barulho estranho. Ouvi um barulho estranho. E aí, enfim, você pode dar mais detalhes depois, né? Por exemplo, il faisait très chaud.
J'étais toute seule à la plage et j'ai entendu un bruit étrange. Então, é nessa onda que a gente vai ter aí mais alguns outros verbos que vão ser úteis, né? Por exemplo, o verbo partir, que a gente já viu algumas vezes aqui, que é o verbo de ir embora, né? Partir. Então, por exemplo, se eu falar ele no passado, é eu fui embora, né? Je suis parti. Je suis parti. Eu fui embora. Então, j'étais à la plage toute seule. Je suis parti. Eu estava na praia sozinha, eu fui embora. Ou j'ai entendu un bruit étrange. Je suis parti. Eu escutei um barulho estranho, eu fui embora. Je suis parti. O verbo chegar, que é arriver, né? Então, por exemplo, eu vou falar je suis arrivé. Então, observa que no verbo partir e no verbo chegar, arriver e partir, eu vou usar eles com o je suis, tá? Então, je suis parti, para falar que eu fui embora, e je suis arrivé, para falar que eu cheguei. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um exemplo, j'étais à la plage, je suis arrivé très tôt le matin à la plage, por exemplo, posso falar assim, né? Je suis arrivé très tôt le matin à la plage. Então, eu cheguei muito cedo de manhã na praia. Je suis arrivé très tôt. Tôt é cedo, tá? Je suis arrivé très tôt, muito cedo, le matin, de manhã, à la plage. Je suis arrivé très tôt le matin, à la plage. E aí é isso, cheguei de manhã na praia. E eu tenho também o verbo rencontrer, que é o verbo encontrar. E aí no passado é tipo assim, eu encontrei alguém, eu encontrei alguma coisa. Não, nesse caso não pode ser alguma coisa, o verbo rencontrer, né, de encontrar é só para alguém. Então, por exemplo, je suis arrivé très tôt à la plage, como a gente acabou de falar, eu cheguei cedo na praia. J'étais toute seule et après, j'ai rencontré mon père. Então, eu estava sozinha e depois, après, eu encontrei meu pai. J'ai rencontré mon père. J'ai rencontré mon père. Então, repetindo tudo isso, né? Cheguei na praia de manhã, estava sozinha e depois encontrei meu pai. Je suis arrivée très tôt le matin à la plage. J'étais toute seule. La plage était vide. Mais après, j'ai rencontré mon père. Voilà, a gente conseguiu aí usar esse verbinho também. Eu encontrei meu pai. E um último verbo aqui, para ser útil pra gente, vai ser o verbo ver, né? Que aí no passado, se eu estiver contando uma história, é j'ai vu. Então, a atenção que nesse caso a gente não vai usar o je suis, né? Como a gente usou para je suis parti, je suis arrivé. A gente não vai usar o je suis. Eu vou usar só o j'ai. J'ai vu, eu vi. Então, j'ai rencontré mon père ou j'ai vu mon père, né? Eu vi o meu pai. Eu encontrei meu pai ou eu vi meu pai. Ele não me viu, mas eu vi ele. Então, je suis arrivée très tôt à la plage le matin. J'étais toute seule. La plage était vide. Et après, j'ai vu mon père. É isso. E aí a gente tem o verbo ver, que também aí no passado vai dar pra gente utilizar aí na hora de contar a história. Em seguida, adicionar emoções e detalhes. Então, aí a gente adicionou, né, alguns detalhes. Agora a gente vai um pouquinho mais longe, por exemplo, falando no nosso sentimento. Então, por exemplo, eu posso falar, nossa, isso foi muito incrível, ou isso foi estressante, foi divertido. Então, para poder dar um pouquinho mais de detalhes, porque também não vou só contar, eu tava na praia, tava frio, tava vazio, e aí depois eu fui embora. Porque aí não tem muita emoção, né?
Então, se a gente falar, por exemplo, eu tava na praia, tava vazio e tava ótimo. Então, j'étais à la plage était vide et c'était incroyable. C'était incroyable. Ou seja, foi incrível, c'était incroyable. Ou, j'étais à la plage, j'étais toute seule, j'ai entendu un bruit étrange et c'était stressant. Ou seja, eu fui pra praia, eu estava na praia, estava sozinha, escutei um barulho estranho, j'ai entendu un bruit étrange et c'était stressant. C'était stressant, foi estressante. Na verdade, a palavra estressante, em francês, né, a gente não vai usar só pra quando a gente tá estressada, assim, do trabalho, eu tô estressada do trabalho, não. Em francês, a gente pode usar ela pra falar que isso me deixou nervosa, assim, isso me deixou ansiosa, sabe? Enfim, é isso, foi estressante. Eu fiquei, enfim, chateada. Em seguida, a gente pode falar como eu me senti, né? Se eu quiser falar como eu me senti. Eu me senti feliz. Je me suis sentie heureuse. Ou heureux, né? Se você for um homem. Je me suis sentie libre. Libre é livre. Então, si j'étais à la plage et que la plage était vide et qu'il faisait chaud, donc, je me suis sentie libre. Eu me senti livre na praia, né? Estava sozinha, estava calor e eu me senti livre. Então, para falar isso je me suis sentie. Je me suis sentie libre. Je me suis sentie heureux, que é feliz. Ou je me suis sentie nerveux. Nerveux seria nervoso. Nerveux. E aí a gente vai usar, também não vai usar em francês como se fosse bravo, tá? O nerveux é mais... Eu tô ansioso, nervoso de ansioso, assim, sabe? Então, ou você fala foi incrível, foi tal coisa, né? E aí o foi c'était incroyable, foi incrível. Ou você fala como você se sentiu, je me suis senti heureux, que é feliz. Je me suis senti libre. Je me suis senti stressée, e etc. E se não, a formulação que a gente pode usar é o que eu mais amei foi, né? O que eu mais gostei foi tal coisa. Então, ce que j'ai le plus aimé, c'était... E aí você fala em seguida. Ce que j'ai plus aimé, c'était... por exemplo, eu vou falar que o que eu mais gostei foi que a praia estava vazia, o fato dela estar vazia, tá? Ce que je le plus aimé, c'était la plage vide. Ce que j'ai plus aimé, c'était la chaleur. O que eu mais gostei foi o calor. É isso. Ce que je le plus aimé foi tal coisa. Em seguida, então, a gente pode usar o eu nunca vou esquecer este momento. Como eu posso falar eu nunca vou esquecer? Je n'oublierai jamais ce moment. Je n'oublierai, então eu não esquecerei, né? Em francês, eu não esquecerei nunca este momento. Je n'oublierai jamais ce moment. Je n'oublierai jamais ce moment. Então, essas 4 formulaçõezinhas a gente pode usar, né? Elas um pouco misturadas se a gente quiser fazer uma frase com sentimento, com emoção, né? Então, aqui a gente pode falar, por exemplo, Je n'oublierai jamais ce moment. C'était incroyable. Je me suis sentie libre. Et ce que je le plus aimé, c'était la chaleur ou la liberté. Então, misturei um pouquinho e adicionei a palavra liberté, que é liberdade. Então, eu posso falar o que eu mais gostei foi a liberdade, né, desse dia. Ce que je plus aimé, c'était la liberté. E aí, para finalizar, né, a história, aí a gente tem alguns... A gente pode, né, sempre começar falando, enfim, foi assim, que é o enfin.
Enfin, enfim, enfin. E aí, em francês, a gente pode usar exatamente como a gente usa em português, sabe? Quando você usa o enfim como última palavra, não é, na verdade, o correto gramaticalmente, né? O enfim, ele serve pra você dizer enfim e fazer a sua conclusão em seguida. Mas muitas vezes em português a gente termina a nossa história com então, enfim. E em francês a gente também pode usar dessa forma o enfim. Então, você pode começar e terminar a história ali, enfim, enfin, enfin. Ou, se você realmente quiser continuar, né, enfim, contar a conclusão da sua história, você pode falar finalement, finalmente, né, finalement. E aí, geralmente, esse finalement a gente vai usar talvez como se fosse um plot twist ali da nossa história. Tipo assim, por exemplo, ó, eu escutei um barulho estranho, fiquei com medo, e aí, finalmente, não era nada, entendeu? Então, se eu falar assim em francês, a gente vai usar j'ai entendu un bruit étrange, j'ai eu peur, né? Eu tive medo, j'ai eu peur, mais finalement, c'était rien. Finalmente, não era nada. Finalement, c'était rien. C'était rien. Ou então, se você, para finalizar também a sua história, você pode falar à la fin, né? No fim das contas, à la fin, c'était incroyable. À la fin, c'était incroyable. No fim, foi incrível. E, se não, você pode também terminar et voilà comment. E foi assim que... Isso talvez seja mais para livros, né? Que a gente vai ver essa história. Tipo, e foi assim que eu parei de comer morango, né? Se você estiver contando uma história assim, foi assim que eu parei de comer morango. Et voilà comment j'ai arrêté de manger les fraises. Et voilà comment j'ai arrêté de manger les fraises. Então, é isso. E aí, em seguida, a gente pode também, se a gente estiver numa conversa um pouco mais profunda, a gente pode explicar o que isso nos trouxe, né? O que essa experiência nos ensinou. Então, por exemplo, essa experiência me ensinou muito. Cette expérience m'a beaucoup appris. Cette expérience, essa experiência, m'a beaucoup appris. Então, aqui é inverso, né, do português. A gente falaria me ensinou muito, com o muito no final. E em francês, a gente vai inverter e vai colocar o beaucoup antes do verbo ensinar, né? Que seria, nesse caso aqui, appris. Então, beaucoup appris. Appris vem do verbo apprendre, né? Então, cette expérience m'a beaucoup appris. Ela me ensinou muito. Ou senão a gente pode falar, desde esse dia eu não como mais morango, ou eu não ando mais sozinha. Então, por exemplo, né, na história da praia, eu fiquei com medo e aí fui embora, e aí desde esse dia eu não fui mais na praia sozinha, por exemplo. Então, j'étais à la plage était vide, j'ai entendu un bruit étrange et j'ai eu peur. Je suis partie de la plage et depuis ce jour-là, je ne suis plus allée à la plage toute seule. Então, desde esse dia, eu não fui mais na praia sozinha. Então, o depuis ce jour é assim, é isso o contexto dele. A gente vai usar desde esse dia, eu não faço mais isso, ou eu não fiz mais aquilo, etc. Aqui a gente pode também usar, por exemplo, desde esse dia eu vejo as coisas de uma maneira diferente. Então, depuis ce jour-là, je vois les choses autrement. Je vois les choses autrement. O autrement é a palavra para dizer de uma forma diferente, tá? Autrement. De uma forma diferente. Então, je vois les choses autrement. De uma forma diferente. Voilà. Então, um exemplinho aqui. C'était un petit voyage, mais il a changé ma façon de penser. C'était un petit voyage, mais il a changé ma façon de penser. Foi uma pequena viagem, uma viagenzinha, mas mudou a minha forma de pensar. Mais il a changé ma façon de penser.
Enfim, é isto. E aí temos aqui algumas perguntinhas que você pode usar para poder engajar a conversa, né? Tipo assim, você quer perguntar pra pessoa também se ela gostou ou não, enfim, como que para ela poder também contar a história do lado dela. Então eu separei aqui. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. 4 perguntas, por exemplo. Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose d'inoubliable? Você já viveu alguma coisa de inesquecível? Vou repetir, então. Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose d'inoubliable? Então, nessa frase a gente tem talvez 2 palavras que a gente não conheça, que é vécu, que significa viveu, vécu, ou a palavra inoubliable, né, que é inesquecível. Então, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose d'inoubliable? Segunda perguntinha, quel est ton meilleur souvenir de voyage? Qual a sua melhor lembrança de viagem, né? Quel est ton meilleur souvenir de voyage? Em seguida, você se lembra da sua primeira vez no estrangeiro, né? A gente usa estrangeiro em português, no estrangeiro, quando você foi viajar para o estrangeiro. Tu te souviens de ta première fois à l'étranger? Tu te souviens de la première fois à l'étranger? E a última, você já viveu uma aventura imprevista, né? Que não estava pensada. Tu as déjà eu une aventure imprévue. Tu as déjà eu une aventure imprévue. Você já viveu uma aventura inesperada. É isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa pequena aula de como contar uma história, adicionando alguns detalhes e emoções, etc. E é isso, vejo vocês na próxima aula. Tchau, bisous!